Finalmente, Gaban, o braço esquerdo do rei, resolveu agir. A cada novo capítulo, Oda nos impressiona mais e mais com os detalhes na terra dos bravos guerreiros gigantes. Enquanto de um lado descobrimos que talvez Frank seja um dos chapéus de palha mais importantes, do outro vemos uma prova do poder daqueles que dominaram esse mundo. Está chegando a um ponto onde os cavaleiros sagrados não poderão ficar sentados por mais tempo. Afinal, se quiserem aterrorizar o coração daquelas pessoas, eles têm que estar prontos para enfrentar um Yonkou e toda a sua tripulação. Tá curioso para saber tudo o que aconteceu? Então já pega sua refeição e um copo de suco, porque agora com vocês, o capítulo 1144 de One Piece. O capítulo começa de uma perspectiva que eu particularmente não estava esperando. Ripley e Frank chegaram até uma construção bem estranha. Aquele lugar parece ter sido construído em cima dos restos de sucata de um robô gigante ancestral, tipo o MF. Porque se vocês pararem para reparar, o topo do prédio parece uma cabeça de um robô. Como vocês também podem imaginar, o Frank ficou louco com o que acabou de ver. Para ele, um ciborgue, um local assim, é um paraíso. Por mais que ele não tivesse tido a experiência de ver o MF no lixão de Egghead, aqui ele foi o primeiro dos Chapéus de Palha a ter a oportunidade. De dentro da construção, Lilith e Bonnie aparecem dizendo que se perderam enquanto andavam por aí. A Vegapunk então explica que aquele robô parece ter mais de 3.000 anos e o Ripley complementa dizendo que nem mesmo os gigantes de Elbaf sabem o que é aquilo. Agora, se vocês me perguntarem, essa estimativa de tempo faz total sentido. Se lembrarmos bem do mural que explica a história dos Três Mundos que nos é introduzido lá no capítulo 1138, deu para entender que o século perdido não foi o começo de tudo. Há muito tempo atrás, uma grande calamidade desceu sobre o mundo e fez com que ele fosse destruído. Tanto é que a tecnologia presente na época era da mais altíssima qualidade. Enquanto hoje voltamos para um período onde as pessoas andam de barco e vivem em uma civilização bem mais arcaica. Bom, que o One Piece se passa em uma época pós-apocalíptica, todo mundo aqui já sabe. Agora o papel desse robô me parece muito mais importante, e o Oda está colocando o Frank para vê-lo, nos abre uma grande possibilidade do ciborgue do Chapéu de Palha ter um papel muito importante durante a guerra final. Mais uma vez, voltando para o mural, nós vemos que há um robô lutando do lado de Nika contra uma criatura demoníaca. No primeiro momento, associamos ele a MF, o que de fato pode ter sido. Mas, e se a cada novo ciclo, o novo guerreiro da libertação tem algo parecido ao seu lado? Joy Boy teve MF, como vimos durante o flashback. O primeiro Nika pode ter tido também alguém assim, que seria justamente esse robô que está na nossa frente. Baseando-se nisso, Luffy terá Frank, que ou pode evoluir para um grande ciborgue, ou pode construir um e unir sua consciência à máquina. De qualquer forma, um dos personagens mais esquecidos e que quase ninguém dá muita moral, teria um hype gigantesco, até porque ainda há quem diga que Frank, usando a madeira da árvore Adão e com a ajuda dos gigantes, irá consertar a Arca Noah. Cara, tem muita coisa envolvida aqui que pode muito mudar o rumo da história para sempre. E se você quiser ficar por dentro de todas essas mudanças, eu aconselho que você se inscreva no canal e deixe o like nesse vídeo para você acompanhar todas essas novidades. Na sequência, enquanto estavam admirando a nova descoberta, Frank e Ripley são surpreendidos por uma gigantesca nuvem monstruosa que apareceu atrás deles. Essa criatura não é nada mais, nada menos do que um dos medos das crianças, a tempestade. Eu só espero muito que a esposa do Gaban seja forte o suficiente para lidar com essa situação, porque a cena é cortada e somos levados novamente para a floresta, onde aqueles bombeiros foram arremessados pelo grande Droug. Brook fica admirado e se pergunta se aquela não seria sua versão como gigante. Mas antes que pudesse fazer algo, os gigantes no vilarejo não deixaram nenhum dos Chapéus de Palha participarem da luta, uma vez que eles são apenas convidados. Kron aparece dizendo que também vai participar da luta e se intitulando como um guerreiro. Contudo, ele também é impedido por motivos óbvios. Mesmo sendo filho do Gaban, a criança gigante ainda está longe de ser uma força reconhecida e bem, ele é um dos alvos dos Cavaleiros Sagrados. Não desesperada, corre até o ancião de Aru e finalmente conta pra ele a respeito dos guardas do castelo e dos invasores e que inclusive um deles se parece com o Shanks. Diante dessa informação, o próprio Jaru dá a ordem para que um sinal seja enviado avisando a todos em Elbaf da existência dos invasores. Para completar, tanto o Brook quanto o Jinbe adicionam informações muito importantes. O Tritão diz que se há algo de estranho nesse mundo, a explicação por trás sempre está relacionada a alguma Akuma no Mi. Brook também analisa a quantidade de caos que está se formando e diz que pode sim haver mais de 2 pessoas envolvidas. Bom, se tem uma coisa que eu gostaria de comentar, é que os dois pensaram muito à frente do seu tempo.
Até porque nenhum dos dois poderia estar mais do que certo, não é mesmo? Jinbei então diz que quer participar da defesa, mas é negado novamente pelo ancião, o que abre mais uma possibilidade. Claro que anteriormente foram as pessoas comuns, os gigantes normais, que disseram que os convidados não deveriam se meter nos problemas. Eu até entendo, porque se alguém chegasse na minha casa e tivesse um problema, eu não ia gostar que a pessoa tivesse o trabalho de resolver. Mas, vindo do próprio Jaru, as coisas mudam, principalmente quando temos a desconfiança de que talvez ele seja um traidor e que a espada do antigo rei esteja enfiada na sua cabeça por conta de alguma tentativa de golpe de estado. E aí, o Loki que foi incriminado. Muitas coisas ainda precisam ser reveladas no flashback do Príncipe Amaldiçoado, que infelizmente não aparece nesse capítulo. Mas, de qualquer forma, os Chapéus de Palha não iriam ficar parados como de se esperar. Mesmo sem o Luffy, que é um completo louco, eles ainda fazem as loucuras deles. Do nada, enquanto discutem sobre isso, Kron passa puxando suas armas de madeira, achando que ninguém ia percebê-lo. No fim, ao invés de repreendê-lo, Nami e os outros apenas se juntam à criança e partem em um esvar junto dele. Só espero que nada aconteça com esse menino, o que eu acho difícil, porque mesmo com Jinbei a bordo, eu não ficaria tranquilo sem um membro do trio monstro por perto para lidar com cavaleiros sagrados. Ah, falando neles, é pra lá que vamos agora. Logo de cara, uma cena nos choca. Gunko está parada, de olhos fechados, com um headphone, ouvindo algum tipo de música e não é qualquer música. Primeiro, observem que o seu fone está escrito TD. Lá no capítulo 598, o gerente que tomou conta do Brook durante os 2 anos de time skip e o transformou em Soul King, falou que os TDs deles estavam vendendo muito. Provavelmente a patente dessa tecnologia pertencia à mesma empresa. Cara, esse detalhe é tão absurdo e tão incrível que mostra o quanto o Oda leva a sério os detalhes nessa obra. Quem poderia sequer lembrar dessa informação? Muita gente aqui que tá me assistindo nem se lembra o que comeu no almoço do domingo passado. Mas calma, que não para por aqui. Segundo o Sommers, esse é um tipo de ritual que a Gunko faz sempre que termina de almoçar e sua música favorita, pasmem, é New World. Literalmente, a música que o Brook tocou lá no capítulo 600 como maneira de anunciar que Luffy estava vivo e que ele se tornaria o rei dos piratas. Cara, eu tô muito arrepiado só de ler esse trecho porque isso abriu minha mente em 4 dimensões diferentes. Gunko é fã do Brook. Isso, junto com tudo que vimos até agora sobre ela, pode nos indicar que realmente ao fim do arco de Elbaf, Gunko passe por algum tipo de redenção e se torne uma aliada do Luffy. Muita gente inclusive já começou a dizer que ela será a próxima membro do Chapéu de Palha. Calma, eu entendo que ter uma nobre mundial no bando ia ser incrível, segundo os argumentos das pessoas, mas eu preciso quebrar a bola de vocês e dizer que possivelmente ela não tem sangue real. Afinal, quando ela foi introduzida durante o capítulo 1136, ao lado do seu nome não teve indicação de santa. Então, ou ela é um clone, ou uma ex-escrava, ou alguém muito importante que veio de fora. De qualquer maneira, Oda sempre faz com que a história de personagens assim sempre nos surpreendam. Boni que o diga lá em Egghead, não é mesmo? Continuando, enquanto Gunko está se divertindo, Sommers percebe que algo está acontecendo com as crianças. Dessa vez, o gigante Sol pegou 2 escudos e está tentando parar o grupo adormecido sem precisar tocá-los. Uma excelente ideia e até que muito fácil. Tanto é que em um primeiro momento eu achei que os espinhos iam dar uma volta por trás e ainda assim feri-lo. Mas o Sommers é muito mais perverso do que eu imaginava. No momento que Irva, a primeira da fila, para no escudo, Skard, o segundo, bate nela e com isso os espinhos que envolviam os dois causam dano neles. A expressão do Sol é de puro terror. Até mesmo a Robin fica incrédula com isso. Que, por sinal, nem ela nem o Chopper têm feito nada durante o arco de Elbaf para ajudar. Não faço ideia por quê. Ela é uma membro do Chapéu de Palha e tem poder para isso. Eu imagino que eles estão diminuindo o papel deles só para enaltecer o papel dos gigantes. De qualquer forma, Sol tem uma nova ideia. Ele pega uma corda e começa a laçar as crianças tipo cowboy, começando pelo final da fila. Dessa vez, aparentemente, tudo ia dar certo, até que do nada surge uma fera. Um Fenrir criado a partir do medo de alguma das crianças. A criatura com certeza iria atrapalhar de alguma forma, fazendo com que as crianças se jogassem no fogo e acabassem sendo mortas. O pior não é nem isso. Todos os gigantes ao redor de Elbaf estavam tendo o mesmo problema. Por conta disso, ninguém poderia vir ajudar o grupo do Sol. Quando tudo parecia perdido e se encaminhando para uma grande calamidade, uma voz ecoa.
Vamos nessa, Dory? Claro, Brog. Como um raio de esperança, um rugido é ouvido. Com um ataque combinado de Haki em uma belíssima página dupla, os capitães dos piratas guerreiros gigantes, Dory e Brog, devastam dois pesadelos como se fosse piada. A chegada dos dois levanta a moral de todos que sentem como se um peso tivesse saído de suas costas. A melhor parte é que eles não vieram sozinhos. Na ponta do grande Eric temos uma figura bem especial. Yasan, mais conhecido como Gaban, está presente, o que basicamente faz os gigantes acreditarem que não tem mais como eles perderem. Para complementar, o narrador do capítulo afirma: em tempos de desespero, o braço esquerdo do Rei dos Piratas aparece. Agora eu pergunto a vocês: quem é que consegue vencer o Devorador de Montanhas? Bom, eu realmente acho que o Oda não vai deixar pontas soltas em relação ao bando do Roger. Acredito que a presença do Gaban é muito mais para enaltecer o Luffy e tornar Elbaf mais perigosa do que a gente imagina, e claro, dar um ponto final na história do Scooper. Pensa comigo. Os Cavaleiros Sagrados literalmente estão fazendo um jogo para sequestrar crianças sem se importar se elas irão se ferir ou morrer no processo. Colocar uma figura respeitada e que realmente foi insanamente poderosa na sua época Prime para lutar contra os responsáveis é uma ótima maneira de abrir as cortinas para o protagonista, vulgo Luffy. Só que, por um outro lado, se o Gaban vencesse, não ia ter graça. Por isso eu acho que na real ele vai ser ferido gravemente, ou até mesmo morrer. Lembrem que Kron está indo para o meio da batalha, o que possivelmente o colocará em perigo. Se algo acontecer com ele, Gaban se colocaria na frente e tomaria o dano com certeza. Só que mesmo tendo o pai morto na sua frente, Kron ainda seria raptado, o que vai deixar as coisas ainda mais tensas. Luffy, quando voltar do submundo, ficará sabendo do que aconteceu e não vai ficar parado. Mesmo os gigantes pedindo para os convidados não se meterem, ele vai ajudar o Loki a salvar a terra dos gigantes. Pra mim, esse seria um mega desfecho interessante. E pra você, o que você acha? Gaban vai viver ou vai morrer? Se isso acontecer, o Luffy vai conseguir vingá-lo? Comenta aqui, porque semana que vem não tem pausa e voltaremos com a continuação desse maravilhoso arco.